Oi, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai ser sobre origem da vida. Esse é um tema bem controverso, porque existem várias tendências, de pensamento, mas na aula de biologia nós vamos nos ater exclusivamente aos fatos científicos. Eu vou agora no início falar de algumas coisas que algumas pessoas acreditam, mas o foco da nossa aula é o fato científico. Uma das primeiras ideias sobre origem da vida é a ideia do criacionismo. E de acordo com a ideia do criacionismo, todos os seres vivos surgiram na Terra por meio de uma criação divina. Segundo essa ideia, Deus criou todos os seres vivos, incluindo os seres humanos, como está relatado na Bíblia. Essa ideia de origem da vida é uma das mais antigas e até hoje é aceita por muitos fiéis em torno do nosso planeta, mas não tem valor científico nos nossos estudos. Outra ideia de origem da vida é a ideia da panspermia cósmica. É a hipótese que afirma que a vida no nosso planeta pode ter sido iniciada com base em partículas de vida que chegaram na Terra através do espaço. De acordo com o filósofo grego Anaxágoras, existiam sementes de vida em todo o universo, e desse modo a vida não pode ter sido originada aqui, mas sim chegado ao planeta depois. Essa ideia criou até uma força maior no século XIX, quando químicos como Thénard, Vauquelin e Berzelius descobriram compostos orgânicos em amostras de meteorito. Em 1871, o físico William Thomson propôs que os meteoros ou asteroides, ao colidirem com os planetas continham vida, poderiam ter ejetado rochas contendo seres vivos e assim essas rochas contendo vida podem ter trazido ou colaborado para a origem da vida na Terra. Ainda há uma pequena vertente científica que defende essa hipótese. Fragmentos de um meteorito chamado Murchison, por exemplo, contém diversos aminoácidos diferentes, além de fragmentos que caíram na Austrália em 1969, que contêm aminoácidos e outras moléculas orgânicas. Posteriormente, os pesquisadores Oparin e Haldane levantaram uma nova hipótese e que hoje é considerada muito aceita para a origem da vida. Eles propuseram que a atmosfera primitiva apresentava compostos que sofriam com a ação de raios ultravioleta, dando origem a moléculas simples. E essas moléculas orgânicas ficavam nos oceanos primitivos, formando uma espécie de sopa primordial. De acordo com esses pesquisadores, a atmosfera primitiva da Terra era composta principalmente por amônia, hidrogênio, metano e vapor de água. E esse vapor de água da atmosfera condensava-se, dando origem às chuvas. Ao cair no solo, essa água evaporava muito rapidamente, uma vez que a superfície da Terra ainda estava quente, dando início, desse modo, a um ciclo de chuvas. Nesse cenário, observa-se ainda descargas elétricas, radiação ultravioleta, que faziam com que os elementos atmosféricos reagissem e formassem novos compostos químicos, principalmente os aminoácidos. As águas das chuvas levaram esses aminoácidos à superfície da Terra, e esses, ao encontrarem condições favoráveis, começaram a formar estruturas semelhantes a proteínas. Com a formação dos oceanos, essas proteínas primitivas foram arrastadas para esses locais e formaram os coacervados, os quais podem ser definidos como agregados de proteínas rodeados por água. Algum tempo depois, esses coacervados se tornaram estáveis e mais complexos. As ideias de Oparin e Haldane foram posteriormente testadas por dois pesquisadores, Miller e Urey, em 1953. Eles criaram um experimento no qual foi possível simular as condições da Terra primitiva. O resultado foi impressionante, tendo eles sido capazes de produzir aminoácidos e outros compostos orgânicos. Desse modo, ambos concluíram que as moléculas orgânicas poderiam sim ser geradas de maneira espontânea em condições equivalentes à Terra primitiva.
Entretanto, posteriormente descobriu-se que a atmosfera primitiva provavelmente não era o ambiente sugerido por Oparin e Haldane. Ainda assim, mesmo considerando novas descobertas para as características da atmosfera, foi possível produzir moléculas orgânicas. Vale salientar também que a atmosfera primitiva poderia ser redutora em pequenas porções, como aquelas perto de aberturas de vulcões. Experimentos realizados nessas condições também geraram aminoácidos. Mas e quando esses primeiros seres vivos surgiram a partir dessa evolução molecular, do que eles se alimentavam? Esse é também um tema de discussão. Além de compreender como os seres vivos surgiram, os cientistas também buscaram saber como eles sobreviveriam em um ambiente tão remoto. Muito se discute ainda se o primeiro ser vivo foi autotrófico, aquele que produz o seu próprio alimento, ou heterotrófico, aquele que se alimenta. Sendo possível observar muita discordância entre os autores e livros didáticos nesse sentido, existem duas hipóteses. A hipótese mais provável é a hipótese heterotrófica, que afirma que o primeiro ser vivo não era capaz de produzir seu próprio alimento, e desse modo, esses primeiros seres vivos alimentavam-se de moléculas orgânicas que estavam presentes no meio. Os que defendem essa ideia afirmam que os seres vivos primitivos eram muito simples, então eles seriam incapazes de produzir seu próprio alimento. Provavelmente, esses organismos extraíam energia dos alimentos por meio de realização de fermentação. Já a hipótese autotrófica é aquela que afirma que os primeiros seres vivos já seriam capazes de produzir seu próprio alimento. Os autores dessa ideia sustentam que a Terra não possuía moléculas orgânicas suficientes para alimentar os primeiros seres. Entretanto, vale destacar que provavelmente os primeiros organismos conseguiam obter seu alimento por meio de quimiossíntese, que não necessita da energia luminosa como na fotossíntese. Na quimiossíntese, os seres produzem moléculas orgânicas utilizando a energia química proveniente nos compostos inorgânicos. Essa foi a nossa primeira aula sobre o tema, mas vamos continuar discutindo nas próximas atividades.